E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, bom, como vocês viram aí no título, eu vou falar um pouco pra vocês o porquê que eu tô desistindo de fazer meu intercâmbio. Eu tô até meio sem jeito de gravar esse vídeo, me desculpe se eu não saber me expressar direito, é porque eu não sou uma pessoa que consegue falar sobre esse tipo de coisas pra outras pessoas, principalmente pra vídeo, pra gravar um vídeo. Mas eu preciso gravar esse vídeo pra falar pra vocês o porquê que eu dei uma sumida recentemente. Bom, se você me segue no Instagram, já sabe que eu dei uma sumida recentemente lá. Se você não me segue, esse aqui é meu Instagram, me segue lá. E bom, recentemente aconteceu muitas coisas na minha vida que me fez tomar decisões, sabe? Meio triste. E uma delas foi desistir do meu intercâmbio. Eu vou falar um pouquinho pra vocês o que aconteceu para eu acabar desistindo desse intercâmbio. Então, para explicar, eu tenho que falar desde o começo para vocês. Há um ano atrás, eu conheci uma assessoria chamada Live in Japan, que é uma assessoria que ajuda você, te dá todo o suporte dentro do Brasil para você conseguir fazer intercâmbio no Japão. Eles resolvem a questão dos seus documentos, tradução, te arrumam moradia. E também te indica para empregos lá no Japão quando você faz intercâmbio. E ela tem parceria com vários tipos de escolas lá no Japão. E eu ia para uma escola dessas, a Sakuragaoka, que é a escola que um youtuber que eu assisto trabalha, o Wes. E bom, há um ano atrás eu já tinha esse pensamento de querer ir para o Japão. E por causa disso eu já estava botando tudo em prática. Eu sabia que ia gastar bastante de dinheiro, então eu venho há um ano atrás trabalhando e guardando dinheiro o bastante que eu posso para eu conseguir fazer isso no futuro. E recentemente, no caso esse mês, a assessoria Live Japan veio com uma promoção com uns R$2.000 de desconto. Então era a possibilidade perfeita para eu já contratar pelo menos a assessoria para eu ir trabalhando e juntando dinheiro para 2026, que seria o meu ano ideal para fazer intercâmbio, eu ir para o Japão. Só que eu fui muito ingênuo achando que tudo estava correndo bem. Na minha cabeça tudo estava correndo bem, mas depois que eu descobri que não era o que eu estava pensando, eu fiquei meio triste, meio abalado. Por isso que eu sumi recentemente das redes sociais, porque psicologicamente eu não estava mais preparado para aguentar, sabe? E foi o seguinte, para você contratar assessoria, você pagaria um número X, no caso seria 9.000 com desconto, se fosse à vista. Se você fosse pagar parcelado, você pagaria uns 10.000. E tem o custo da escola também, mas isso você só paga uns 2 meses antes de você ir para o Japão. E isso você passa por vários processos, documentação e tal, quando for aprovado. E os valores totais seriam 10.000 da assessoria, 25.000 da escola, quer dizer, 20.000 da escola e mais uns 5 ou 6.000 da passagem aérea. No total seriam uns 35.000, certo? Bom, com o meu planejamento de trabalhar até 2026, eu teria todo esse dinheiro. Só que lendo o contrato na hora de assinar lá, tinha duas coisas que me pegaram desprevenido. Uma delas foi que a escola exige você comprovar uma renda de um valor bem alto, praticamente era bem alto para mim, que eu não posso e não tenho como comprovar. E no caso seria ter um garantidor. Seria um filiador e um garantidor. O filiador podia ser alguém da minha família, amigo e tal, tanto faz. Agora o garantidor teria que ser alguém da minha família para comprovar uma renda de 60.000. Não, que tenha no banco 60.000 e teria que comprovar isso para a escola, é obrigação. Obrigado. E mesmo juntando todo o dinheiro da minha família, eu não teria como comprovar isso para a escola. Então, infelizmente, eu não tinha um dos requisitos mais importantes. Depois de ler o contrato, eu não tinha. Bom, eu sou a pessoa que está pagando pelo meu intercâmbio, tudo vai sair do meu bolso, ia sair, né? Então, mesmo se juntasse com todo mundo da minha família, não bateria esse valor, porque eu sou a pessoa que mais tem dinheiro na minha família, é triste dizer isso, mas por causa disso, eu conversei com o pessoal da Live Japan e eles falaram que se eu tivesse um valor aproximadamente, eu poderia tentar enviar os documentos para ver se eles aceitavam e tal. Só que eu acabei desistindo porque se eu tentasse mandar aproximadamente, no caso, eu só teria uns 20.000 por aí só. Depois de pagar tudo, no caso 2026. Só que pensa comigo, se eu tentasse isso tudo, me empolgasse mais ainda para chegar nesse ano e tentar e fosse negado, eu iria desabar.
ia ficar pior do que eu estou hoje, agora. Já estou bastante triste, bastante abalado. E se isso acontecesse, eu ia ficar mais triste ainda. Então eu acabei desistindo. Infelizmente eu deixei esse sonho arquivado para, quem sabe, um dia eu possa voltar, pensar em querer ir pro Japão novamente. Bom, é triste dizer isso, dizer que eu não vou querer ir mais, quer dizer, querer eu quero, mas eu não posso por causa de dinheiro. Às vezes eu fico triste, não, eu tenho um ódio de ser pobre, velho, né? E, bom, vontade de chorar o dia todo, mas infelizmente a vida segue normalmente, tem que seguir. Bom, o que me deixa mais triste é saber que todo o esforço que eu tive esse ano inteiro até agora, mesmo se eu continuasse com esse esforço daqui 2, 3, 4 anos, mesmo assim eu não conseguiria ir pro Japão dependendo da minha própria renda. É triste saber isso, sabe? E me desanima mais ainda. Mas vou tentar seguir firme, tentar me recuperar, tirar uns dias de folga também. O que eu tô dizendo é parar para refletir um pouco sobre o que tá acontecendo, para eu voltar à realidade. Porque o psicológico está meio abalado, mas é aquele negócio, tem que ser forte em todos os momentos. E é isso. Ver se eu consigo me manter firme depois desse choque. Mas é a vida, né, velho? Como dizia Rengoku, o fluxo do tempo nunca para e a vida não vai ficar me esperando enquanto eu me afogo lágrimas. Então, o que eu decidi é arquivar esse sonho e continuar fazendo o que eu tenho agora em minhas mãos. Focar no meu canal no YouTube para que um dia ele possa crescer e eu possa ter alguma relevância, ter mais oportunidade, e também focar no meu trabalho para que eu possa juntar mais dinheiro, para quem sabe um dia eu ter também uma oportunidade de eu ir para o Japão um dia. E isso foi o motivo de eu não poder mais negociar meu intercâmbio. E daqui para frente eu vou continuar estudando meu japonês, como eu sempre estudo às vezes, focar no meu canal de game, focar no meu canal principal. Então espero que vocês me desculpem por eu sumir isso no meu Instagram. E dizer novamente, se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque é esse Instagram aqui. E é isso, eu vou focar mais no meu canal, prometo pra vocês que vai ter bastante vídeos pra vocês assistirem. Então se inscreve lá no meu canal de games também, e se inscreve aqui no meu canal de vlogs, beleza, rapaziada? Me desculpe por tudo, e é isso aí, até o próximo vídeo. Mata né, bye bye.